E discussão com a gente aqui em tela, José Maria Trindade, também Amanda Klein. Agradeço demais a participação dos nossos comentaristas. Vamos fazer então uma rodada de análises. Eu começo pelo Zé Maria, que está em Brasília. Zé, então, nova regra para a entrada no país começa a valer neste sábado e a grande dúvida é em relação à fiscalização. Me parece que vai depender justamente do compromisso de cada indivíduo. Então eu queria que você nos dissesse se dá para confiar nesse esquema. As regras estão aí, desobedece quem quer, né? Muito boa tarde, Daniel, boa tarde, Amanda. Olha, Daniel, este foi um dos assuntos mais discutidos aqui nos últimos dias, mais até do que a PEC dos precatórios, que ficou ali resumindo o seu debate no Congresso Nacional. Houve idas e vindas, a Anvisa foi consultada 2 vezes pelo governo, houve reuniões na Casa Civil com o ministro Ciro Nogueira, né? E a participação, inclusive, de ministros de outras áreas, como na área de infraestrutura, na área política e na área internacional. O presidente Jair Bolsonaro foi consultado várias vezes, ele estava até fora daqui de Brasília, quando disse que não aceitava mesmo uma decisão que fosse exigir um passaporte sanitário, ou seja, a obrigatoriedade de vacinação expressa em documento. O argumento da área política é de que o presidente seria incoerente se fizesse uma defesa nacionalmente contra esse documento, né? E para o exterior, para viagens ao exterior, fosse contrário e exigisse esse documento. O Brasil inteiro já está quase todo exigindo passaporte de vacinação, né? Pelo menos 20 capitais já estão cobrando, inclusive Brasília. Eu fui cobrado para entrar no estabelecimento e eu não sabia nem exatamente como apresentar, porque não dá para andar com aquele papelzinho, né? Aí eu tive que baixar o Conect SUS, que ali é possível sim confirmar se você foi vacinado, quer dizer, uma complicação a mais. A saída foi exatamente esta, porque o governo temia também que o Brasil se transformasse num grande paraíso de não vacinados do mundo ou de negacionistas contra a vacinação. O governo brasileiro, é bom dizer, nunca foi e não é anti-vacina e nem contra a vacina. A comprovação é de que está à disposição de todos vacinas. Qualquer um pode se vacinar. E mais ainda, o governo já está reservando mais de 4 bilhões de reais para compras de futuras vacinas e está fazendo o reforço. Agora, parece incoerente ali, mas não é não. São ideias de que, apesar do governo fazer uma campanha pró-vacina, ofertar vacinas, ele é contra esse controle externo, essa coisa de ter um passaporte e dividir a população entre vacinados e não vacinados. Então, esse resultado aí foi, Daniel, o que o governo fez. Agora, sobre a fiscalização, aí, como diz, são outros 500, né? São as regras, quem não obedecer terá sanções, né? Nós temos um caso parecido aqui com a história ali dos saidões, dos presos, que deveriam ser fiscalizados, né? Mas não são. Então, é difícil fiscalizar aqui no Brasil, porque as regras, quando são quebradas, as punições são pequenas demais. Pois é. Agora, Amanda Klein, para a Anvisa, essa quarentena afasta justamente o risco do Brasil se tornar um destino daqueles que são contrários às vacinas. E para ratificar aquela informação que eu trouxe na minha pergunta para o Zé Maria, segundo o Conselho de Prefeituras, a quarentena vai depender do compromisso de cada viajante. Eu gostaria de escutá-la. Aí é que está o problema, né, Daniel? Então, veja, você tem uma portaria que obriga viajantes, turistas, a cumprirem uma quarentena de 5 dias. Em outros países, essa quarentena também foi imposta, até uma quarentena mais longa, de 10, 14 dias, só que havia uma fiscalização muito rigorosa. Esses viajantes ficavam em hotéis especiais. Lembra no Reino Unido, no auge da pandemia, quem fosse para o Reino Unido tinha que fazer uma quarentena de 10 ou 14 dias em hotéis fiscalizados pelo governo, atribuídos
pelo governo, tanto que ficou caríssimo, impraticável, já é por causa da libra esterlina, ficou ainda mais caro ir ao Reino Unido por causa dessa quarentena. Aqui no Brasil, ninguém tem a ilusão de que isso será cumprido ou fiscalizado, mas, de qualquer forma, a Anvisa enxerga que isso será uma barreira aos turistas não vacinados, aos antivax. Quando eles forem escolher um local de destino, eles olharão as regras daquele país, as diretrizes da política e falarão, bom, aqui eu tenho um entrave a mais, tenho uma barreira, porque eu vou ter que cumprir esses 5 dias. Talvez esse turista não saiba que a fiscalização no Brasil não é tão rígida, não é rigorosa, mas ficará a cargo de cada município. Eu até falei mais cedo com o secretário de saúde aqui do município de São Paulo, da cidade de São Paulo, Edson Aparecido, ele falou, olha, a Anvisa vai nos passar esses nomes, né, e ficará a nosso cargo essa fiscalização. Se algum viajante, algum turista for identificado como sendo um caso sintomático, a gente vai monitorar. É interessante, porque ontem eu comentava no Jornal da Manhã, quarta-feira, o Zé até participou, que na prática o governo estava cedendo à orientação da Anvisa. Na prática, ele estabelece uma diferenciação entre vacinados e não vacinados. Ele exige o certificado de vacina, exige o passaporte vacinal, mas para não dar o braço a torcer, para não aderir ao discurso do passaporte, do certificado de vacina, ele diz que vai exigir apenas a quarentena de 5 dias. Foi visto como um mal menor, principalmente depois daquela decisão do Supremo, aquela requisição, aquela demanda do ministro Barroso, que deu 48 horas para o governo federal sair da inércia e se manifestar acerca das exigências ou das providências que vinha tomando diante da variante Ômicron, né, da disseminação da variante Ômicron. O governo federal se viu obrigado a tomar alguma providência, escolheu o caminho com desvio. Em vez de adotar o certificado vacinal, que seria o mais óbvio e do ponto de vista sanitário também o mais inteligente, acabou exigindo essa quarentena de 5 dias. Na prática, tem pouco do mesmo efeito, tem a mesmo efeito no sentido de estabelecer, de definir uma barreira aos não vacinados, e aí sim definir um critério de diferenciação entre vacinados e não vacinados. Pois é, no final das contas, para o turista, se ele analisar friamente, vai ser mais simples, mais barato e mais rápido tomar a bendita vacina.